Olá a todos, continuando a matéria do professor Ricardo Rabinovich, eu vou falar um pouquinho da ditadura na Argentina de 1976. Essa, essa ditadura que ficou marcada na história como sendo a mais violenta e sangrenta do nosso continente. Essa ditadura foi encabeçada pelas Forças Armadas, tendo um representante do Exército, um representante da Marinha e um representante da Aeronáutica. Eram eles Jorge Rafael Videla, do Exército, Ramon Agosti, da Aeronáutica e Eduardo Emílio Massetti, da Marinha. Porém, o grande cabeça e quem era tido como presidente da Argentina nesse período foi Jorge Rafael Videla. Ele ficou marcado como sendo o grande ditador desse período. Estou em um contexto histórico geral ali, porque momentos que precederam ao golpe militar de 1976, desculpe. Tínhamos a Guerra Fria em âmbito internacional, né? Estados Unidos capitalista e União Soviética socialista. A União Soviética já tinha colocado suas ideias espalhadas pelo mundo, né? O socialismo, o comunismo já tinha suas ideias espalhadas pelo mundo, tanto é que Cuba já havia virado um país socialista e os Estados Unidos não queria que isso influenciasse nos outros países da América do Sul, América Latina, que não queria que tivessem outros países comunistas aqui no continente, né, no seu quintal, vamos dizer assim. Ainda na América do Sul inteira havia o movimento das ditaduras militares. Então já havia a ditadura no Uruguai, a ditadura no Brasil, a ditadura no Chile e em 1976 veio a ditadura na Argentina. Essa não foi a primeira ditadura na Argentina, né, no século. Na verdade, a Argentina passou por diversos momentos de intervenções militares, sendo que antes dessa de 76 houve um golpe militar em 1966 que perdurou até 1973, quando foi restaurada a democracia, entre aspas, só perdurando por 3 anos. Esses 3 anos foram um momento em que o peronismo, que sempre foi muito forte na Argentina, voltou à presidência, né? Juan Domingos Perón foi eleito presidente, mas ele morreu em 1924 e quem assumiu foi a sua vice e também a sua esposa, Maria Estela Martínez, conhecida como Isabelita Perón. Esse período de 3 anos foi marcado por grandes crises financeiras e sociais na Argentina. A crise social era em razão das guerrilhas, as guerrilhas socialistas que de fato queriam instaurar um socialismo na Argentina, e elas acabavam, movimentos como os montoneiros, como o EPR, acabavam causando ataques de guerrilheiros por toda a Argentina. Então havia sempre um alvoroço social e medo nessas ações guerrilheiras. E uma parte de crise econômica, a Argentina sofria os efeitos da crise do petróleo de 1970, né, da década de 70, e também, né, devido a algumas medidas que alguns ministros foram tomando para tentar melhorar a economia da Argentina. Um desses planos econômicos ficou conhecido como Rodrigaço, né? Ele estava buscando impulsionar as exportações argentinas e diminuir a distorção nos preços, mas acabou desvalorizando a moeda e aumentando as taxas de serviços básicos, né? Então água, luz acabaram aumentando o preço de gasolina e o salário não acompanhava. Isso causou muito alvoroço social, o que ficou mais somado às ações guerrilheiras que estavam tomando conta da Argentina, serviu de pano de fundo para que os militares tomassem o poder em março de 1976. Em seu discurso, eu peguei aqui o discurso do Jorge Rafael Videla, quando tomou o poder, e eu separei alguns trechos para a gente tentar entender quais eram as ideias da ditadura argentina, dos militares, para o que eles estavam defendendo, né? Quais eram as suas desculpas para tomar o poder, né? Então começa ele: ao povo da nação argentina, o país transita por uma das etapas mais difíceis de sua história,
Colocada à beira de sua desintegração, a intervenção às Forças Armadas se constitui como a única alternativa possível frente à deterioração provocada pelo desgoverno, corrupção e complacência. Então, assim, a gente já vê que eles se colocam como a última solução. A ditadura é a última solução para salvar o país de uma crise, de um desgoverno e de um antigo governo corrupto. Então se colocou os militares como a salvação da Argentina. E também coloca algumas questões aqui como: começaremos então para estabelecer uma ordem justa dentro da qual é válido trabalhar e se sacrificar, onde os frutos do esforço se transformem em melhores condições de vida para todos, em que os cidadãos honestos encontrem suporte e alento, em que se sancione severamente quem viole a lei, qualquer que seja sua hierarquia, seu poder e sua pretendida influência. É engraçado esse trecho, porque o que a ditadura militar fez foi fechar os sindicatos, né, diminuir as leis trabalhistas, e uma forte perseguição a quem se opunha. Então, assim, de fato, as punições eram severas, né? Então, assim, métodos de tortura eram cruéis, eram violentos. Então, assim, e não havia como se falar em uma ordem justa, porque, como a gente vai ver, não era uma justiça que era feita, né? Aqui ele também fala: para nós, o respeito aos direitos humanos não nasce só do mandato da lei e nem das declarações internacionais, mas como resultante de nossa cristã e profunda convicção acerca da preeminente dignidade do homem como valor fundamental. Essa ditadura, ela nem de perto ela protegeu os direitos humanos. Na verdade, ela, sempre, quase sempre, ela violava os direitos humanos, foi alvo de denúncia a órgãos internacionais, foi alvo de denúncia de outros países, né? Justamente porque violava a vida, a dignidade humana, tratava as pessoas, haviam sequestros de opositores, mortes de opositores, cadeias clandestinas, centros de detenções clandestinos, prisões ilegais. Tudo isso sempre tem sob a desculpa de estamos tratando tratando de inimigos, tratando de pessoas subversivas, e essa é a nossa intenção, é curar a Argentina das pessoas subversivas. Quanto ao apoio interno, né, a gente tem que pensar que a Argentina veio de uma ditadura que durou até 1973, veio de um período de crise econômica e social de 73 até 76, então havia sim o apoio dos empresários, das altas classes, aos militares. Na verdade, muitos empresários enriqueceram durante o período da ditadura, e também não há como não achar estranho, porém aconteceu, foi o apoio da Igreja Católica aos ditadores. A Igreja Católica, diferente do que aconteceu em alguns outros países da América do Sul, que eram veemente contra os ditadores, na Argentina a Igreja Católica se posicionou, na verdade, sim, nunca se posicionou contra. Porém, ela colaborava com o regime ao informar, por exemplo, as famílias dos desaparecidos que não procurassem esses desaparecidos porque esses haviam morrido. Ainda havia acusação de padres que denunciavam os alunos nas escolas católicas, né, denunciavam as autoridades dos alunos que eles achavam ser subversivos. Inclusive, chegou a ter um padre, né, o padre von Wernicke, que chegou a pegar prisão perpétua após regime, porque ele chegou a participar de sessões de tortura. Inclusive, o Papa Francisco, o atual Papa, ele também é suspeito, né? Suspeita-se de que ele foi a favor do regime, apesar de que não há nenhum documento mais forte que comprove o seu envolvimento. Porém, afirmam que o Papa Francisco não era contra o regime. A ditadura militar na Argentina, né, os ditadores chamavam a ditadura de processo de reorganização nacional, ou só o processo, né, esse processo tinha como objetivo reorganizar a economia, as relações laborais, os sistemas políticos e a cultura argentina. Mas, na verdade, ele fechou, né, diminuiu as leis trabalhistas, fechou os sindicatos,
dissolveu o Congresso, né, destituiu as autoridades provinciais e municipais, passando com que o poderes legislativo, judiciário e executivo fosse gerada pelo presidente, né? E criando como um poder legislativo, vamos colocar entre aspas, a Comissão Assessora Legislativa, em que 3 militares de cada força, Exército, Marinha e Aeronáutica, auxiliavam o presidente nas suas matérias. No campo econômico, né, no campo econômico da ditadura, tinha o monetarismo, com a abertura do mercado, a abertura financeira de mercado, a flexibilização das leis trabalhistas, para não falar acabar a extinção das leis trabalhistas, o desmantelamento dos sindicatos. Havia uma política chamada La Tablita, que sobrevalorizava o peso, né? Então, sobrevalorizava o peso ante ao dólar, ante as moedas internacionais. Então, parecia que o peso era supervalorizado, parecia que a Argentina estava muito bem economicamente, né? Era conhecido como La Tablita. E também a política da Plata Dulce. Inclusive existe até um filme com esse nome, Plata Dulce, que fala sobre exatamente esse período e como a especulação financeira fazia com que os grandes empresários enriquecessem mais à custa do povo. Como a gente pode ver em números do período da ditadura, a pobreza aqui em 1974 era de 5,8%, em 1980 cresceu para 37,4%. A inflação em 1978 beirou 160%. As exportações no período da ditadura caíram 20% e as importações cresceram 30%. Ou seja, produzia-se menos e comprava-se mais material importado. A dívida externa no período cresceu de 7 mil milhões de pesos para 40 mil milhões de pesos. A dívida cresceu muito durante o período, o que também agilizou o processo de fim da ditadura. No campo jurídico, a Corte Suprema foi destituída e foi nomeada uma nova. Essa só composta pela ala católica e conservadora, né, pró-ditadura. Eram 5 vagas na Corte Suprema e ela, ao longo da ditadura, que durou de 1973 até 1983, foi ocupada essas 5 vagas por 12 advogados, entre eles Horácio Heredia, Adolfo Gabrielli e Abelardo Rossi. Qual era o objetivo da Suprema Corte no período da ditadura? O objetivo era manter uma imagem de que todo o processo de organização era feito de forma legal, ou seja, que ainda existia uma ordem legal na Argentina, ainda existia uma lei e que tudo era feito conforme a lei, né? Ou seja, a Suprema Corte servia para dar legitimidade ao regime ditatorial. As práticas mais comuns do judiciário pró-ditadura eram a denegação de HC aos presos políticos, era a omissão ou demora na investigação, uma demora injustificada na investigação de crimes, era a instrução fraudulenta de processos, ou ainda a perseguição de juízes de instâncias inferiores que resolviam instaurar processos criminais ou investigações criminais. Então havia essa perseguição de cima, né, para as instâncias inferiores, a fim de que essas denúncias, essas investigações não fossem para frente, né? Ainda, como eu estava falando sobre a questão do terrorismo do Estado, o Estado chegou a sequestrar bebês, né, crianças de famílias em que eles consideravam subversivas. Então, até 4 anos, o Estado sequestrava esses bebês e dava para as famílias em que entendiam ser pró-ditadura, para que essa criança não ficasse infestada de ideias comunistas ou socialistas. Sendo que os juízes não investigavam esse tipo de denúncia e ainda adotavam medidas rápidas para a adoção das famílias pró-regime, né? E também acontece que esses bebês até 4 anos eram adotados. A partir dos 4 anos, eles já entendiam que essa criança já estava contaminada pelas ideias subversivas e acabavam matando. Então, assim, foi um regime extremamente violento, extremamente sangrento e que violava muito os direitos humanos. Na questão legal,
foram 2.000 leis sancionadas no período da ditadura, né? Hoje, das 4.449 leis argentinas, 417 ainda são fruto da ditadura, né? Ou seja, 1 a cada 10 leis da Argentina são fruto da ditadura, né? E temos algumas leis interessantes que ainda estão em vigência. Por exemplo, a lei para o personal da polícia, né? Que impede uma denúncia de corrupção fora da área de estrutura da pessoa. Ou seja, eu sou policial, eu sei que tá tendo corrupção, eu não posso denunciar para outro órgão, eu tenho que denunciar na própria polícia, e muitas vezes eu denuncio o corrupto para o próprio corrupto. Então, assim, é algo que eu não consigo legalmente, não podia denunciar para outras pessoas. Ou ainda tem as leis de entidades financeiras, né, que descentraliza depósito, libera taxa de juros. E ainda existiu, pós-ditadura, a lei de autoanistia, que eu vou falar daqui a pouco, né? Quanto ao terrorismo de Estado, o Estado sequestrava pessoas, fazia as pessoas desaparecerem, criou campos de tortura, né? Um dos métodos favoritos dos ditadores eram chamados voos noturnos, em que eles dopavam, né, o preso, colocavam ele no avião, sobrevoavam o Atlântico ou o mar e jogavam ele do avião em movimento. Ainda assim existia a colocação de ratos nas genitálias femininas, nas masculinas, né? Tudo isso como uma intenção de colocar medo nos opositores e medo na sociedade, ou seja, era um verdadeiro estado de terrorismo, né? O Estado era o terrorismo do Estado, o Estado provocando terrorismo no próprio Estado. E durante esse período todo conturbado da história argentina, aconteceu a Copa do Mundo, em 1978, por lá. Os ditadores entenderam que seria uma grande forma de propagandear o regime para o mundo. E os opositores entenderam que esse momento ia ser uma forma de mostrar todos os abusos e todas as violências que o Estado estava praticando no povo argentino. A Argentina acabou ganhando a Copa. Rafael Videla acompanhou todos os jogos, se mostrando uma pessoa mais humana, né? E mostrando para o mundo que a Argentina estava junta para ganhar a Copa. O que é verdade, o futebol é o esporte